Oi, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, meu nome é Beatriz e aqui eu mostro um pouquinho da minha evolução para construir uma vida melhor. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que me pegaram muito aos 26 anos, que eu só comecei a ter consciência disso com 26 anos. A primeira coisa, ficar em casa e só viajar para lugares que são tranquilos. Gente, eu nunca fui uma pessoa muito assim de ficar saindo muito e tal. Mas, ultimamente, eu casei muito nova também, eu casei com 19, né? Mas, assim, antes a minha cabeça era mais tipo, se a gente pudesse ir numa festa, um negócio assim. Hoje não. Hoje eu só tô a fim de ficar em casa. E se for pra gente viajar pra algum lugar, tem que ser um lugar que seja em paz, super tranquilo, sem muito vuki-vuki, sabe? Porque até as festas de final de ano, que é geralmente quando a gente viaja em janeiro. E janeiro já fica aquela coisa muito tumultuada. Mas a gente tem que viajar nessa época, porque senão a gente não consegue viajar depois. Mas assim, eu prefiro as viagens que a gente faz fora de temporada, né? Durante o ano, quando a gente pega um feriado e tal. Porque são mais tranquilos. Então assim, eu tô muito antissocial. A segunda coisa é que eu comecei a pensar muito sobre estabilidade financeira. Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação que antes eu não tinha. Hoje, com 26, eu já começo a pensar mais, né? Tipo, como que vai ser daqui a 10 anos? Né? Como que eu vou estar? Hoje eu já me preocupo mais com essas coisas, né? Tipo, como que vai estar minha vida financeira, sabe? Eu penso muito nisso. Então, eu penso muito em ter estabilidade financeira. Porque eu não sei se a nossa geração vai conseguir aposentar, não, tá, gente? Então, assim, eu fico um pouco preocupada. Então, assim, eu comecei a pensar mais sobre a questão de ter estabilidade financeira, ter independência financeira, que são coisas diferentes, tá? A terceira coisa é ter filhos. Gente, eu sou casada, vai fazer 7 anos. Então, todo mundo já fala que já passou da hora da gente arrumar filho, né? E assim, é um dilema, porque ao mesmo tempo que eu quero, ao mesmo tempo eu fico, será que é a hora? Eu fico meio assim, sabe? Porque, gente, é uma benção, é maravilhoso, né? Ter filhos, eu acredito que seja uma coisa, assim, divina. Só que exige muito, e exige muito da mãe, né? Então, eu fico um pouco pensativa a respeito disso, né? Porque eu sei que vai ter coisas que eu não acredito nesse papo de que o filho te impede de fazer as coisas, mas eu tenho consciência de que ele te dá uma travadinha, sabe? Tipo, às vezes você não vai conseguir fazer no seu tempo, você vai demorar mais tempo pra você conseguir alcançar e conquistar suas coisas, né? Então, às vezes eu fico pensando, pô, será que não era melhor fazer isso antes, né? E depois, né? Ter o filho. Só que a gente também tem que pensar que a mulher, ela, querendo ou não, ela tem um prazo de validade, né? Não tem jeito. O homem, ele faz filho a vida inteira. A mulher, apesar de hoje, né? As mulheres conseguirem ter filhos mais velhas, lá pros seus 40 e poucos, né? A minha mãe mesmo, minha mãe com 43, eu tenho um irmãozinho, né, que é neném. Eu tenho um irmãozinho de 7 meses. Então, hoje as mulheres, elas conseguem engravidar, né, mais tarde. Só que, assim, ao mesmo tempo eu fico, mas eu queria, porque eu queria muito ter filho antes dos 30. Mas aí fica aquele dilema, né? Porque aí você tem que fazer uma escolha, né? Aí também, ao mesmo tempo, tem um pouco de pressão da família, do pessoal em volta. Então, assim, é uma coisa que a gente fica meio, sabe? Não sabe nem o que pensar. A quarta coisa é ter poucas amizades. Gente, eu praticamente não tenho nenhuma amizade. Eu falo que eu sou muito antissocial. Eu sou uma pessoa bem difícil de fazer amizade e não me faz mal o fato de eu não ter. Eu sou uma pessoa muito sozinha, eu acostumei já a ser muito sozinha. Mas eu acho que isso é devido à idade também. Eu nunca fui de ter muita amizade, mas eu acho que isso também é um pouco devido à idade. Porque acho que quando a gente é mais novo, a gente aceita qualquer pessoa do nosso lado. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a filtrar mais, sabe? Então, acho que isso também tem um pouco a ver com a idade. A quinta coisa
tem até um pouco a ver com isso, que é você começar a analisar as pessoas, né, que tá do seu lado. Então, às vezes, as amizades que você tinha do seu lado da sua adolescência e tal, já não faz muito sentido pra você tá sendo amigo dessa pessoa, sabe, com 20 e tantos anos, quase 30 anos, sei lá. Que a cabeça muda muito, né? Às vezes você evolui a sua mentalidade, mas a pessoa não evolui, e aí, tipo, fica aquela coisa meio desproporcional. Então, assim, eu acho que a gente começa a analisar mais as pessoas que tá do nosso lado quando a gente vai ficando mais velho, vai chegando ali perto dos 30 anos e eu percebo muito isso, não só com amizade, mas no geral, assim, né? A gente começa a meio que a ler mais a personalidade das pessoas, então eu acho que tem um pouco a ver. A sexta coisa é que eu tô muito sem saco pra ficar lidando com o mimimi das pessoas. Então, assim, sabe aquela pessoa que não sabe dar conta da própria vida? Eu não tenho saco pra isso. Eu às vezes até fico pensando, gente, será que eu sou tão dura assim? Mas eu não tenho saco pra isso. Porque, gente, olha, eu tento resolver minha vida sozinha, tento dar conta de tudo. Eu, meu marido, aqui dentro da nossa casa, bonitinho. E aí, eu fico pensando, gente, aí cada um tem uma vida e cada um tem que tentar dar conta da sua vida. Então, eu não tenho paciência pra pessoas que se vitimizam, que fala que, tipo, se faz coitadinha, conta história triste e enche o saco dos outros. Então, assim, eu não tenho muita paciência pra isso. Porque eu acho que a gente é adulto, todo mundo tem a sua vida, todo mundo trabalha, então eu acho que as pessoas precisam ter a responsabilidade de se resolverem sozinhas. Entende o que eu tô falando? E isso é coisa de ser funcional. Eu acho que o básico do adulto é ele ser funcional pra ele mesmo, né? Antes de ele ser funcional pra outras pessoas, você tem que ser funcional pra você mesmo. E tem gente que não consegue ser funcional pra si mesmo. Então, assim, eu não tenho paciência pra esse tipo de gente. A sétima coisa é: eu tento ser o mais prático possível e eu tenho raiva quando eu não consigo ser prática o suficiente. E aí eu tenho que fazer, tipo, a mesma coisa 2 vezes ou, sabe? Quando você tem que fazer uma coisa, você vai ter que ir por um caminho. Aí você tem que fazer uma coisa. Mas aí você tem que fazer uma outra coisa que é pelo mesmo caminho. Aí você vai lá, faz, volta e faz de novo. Não. Se você vai por esse caminho, já faz as 2 coisas e já acaba com tudo, entendeu? Então, assim, eu tento ser o mais prática possível e eu fico com muita raiva quando eu não sou prática. Porque aí eu me sinto uma adulta não funcional. Então, eu acho que isso também é coisa da idade. Oitava coisa é que eu estou aprendendo a cuidar mais de mim. Quando eu era mais nova, eu não ligava muito, não. A gente é nova, tá com tudo em pé, tudo bonitinho. A gente não liga muito pra essas coisas. Mas eu acho que quando a gente vai chegando perto dos 30, a gente começa a ver uma coisinha aqui, outra ali. Antes eu falava, eu jamais faria botox. E hoje eu olho aqui, ó, minha cara cheia de ruga, eu já tô pensando em fazer, entendeu? Então, eu tenho começado a ter um olhar mais diferenciado pra mim. E acho que justamente pelo fato de eu não me importar muito com a minha aparência, eu fui deixando levar, fui deixando. E hoje eu tô, assim, sobrepeso. Eu tenho vários exames acumulados que eu tenho que fazer. E, assim, a gente vai deixando. E não dá, gente. Porque aí chega nos 30 e você tem que fazer, entendeu? Você gasta muito mais porque você não cuidou antes. Então, assim, é um conselho pra quem é jovem, né, e tá assistindo esse vídeo, não deixa se cuidar, não. Tá vendo que tá com um negocinho aqui, outro ali, já cuida. Não deixa acumular, porque com os 30, aquilo ali já vai estar pior e você vai estar vendo muito mais coisa, entendeu? Então, não deixa acumular. Então, assim, é uma coisa que hoje eu tenho um olhar mais crítico. Então, hoje eu me incomodo com muitas coisas e eu tenho essa preocupação a mais de cuidar mais da minha aparência. Nona coisa é mais ou menos sobre isso também, né? Começar a me olhar, né, de uma forma diferente, me preocupar com minha aparência. E não só isso, eu também começo a me preocupar com a forma que as pessoas estão me enxergando, sabe? Tipo, será que eu tô conseguindo passar o que eu quero para as pessoas? Será que eu tô me vestindo de acordo? Porque é um fato que a nossa imagem comunica,
né? Se você quer ser uma pessoa mais sensual, se você quer ser uma pessoa mais séria, se você quer... Então, eu fico nessa dúvida, porque eu tenho um dilema com vestimentas, né? Eu não consigo passar, assim, muito bem a forma que eu quero que as pessoas me enxerguem. E aí eu fico um pouco preocupada com isso, porque eu fico, pô, eu tô com daqui a pouco eu tô com 30 anos, entendeu? E aí, pô, será que as pessoas estão me enxergando como eu queria que elas me enxergassem? Então eu tenho essa preocupação. Se é uma crise existencial da idade, eu não sei, mas eu me preocupo. E a 10ª coisa que eu tenho muita preocupação, agora aos 26 anos, é a preocupação de ainda não ter chegado onde eu queria chegar. Porém, grata, né? Eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje, porque eu sei que a minha mãe, ela não chegou na metade, né? Minha mãe nem meu pai chegaram na metade do que eu conquistei até hoje. Então, assim, eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje, mas eu tenho aquela sede de buscar evoluir mais. E aí eu fico um pouco receosa de estar atrasada e de ter perdido oportunidades, de que talvez era para eu estar mais avançada e eu tô aqui ainda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa da idade. Que a gente começa a ficar meio ansioso, meio, né? Então tem que tomar muito cuidado também com a questão da comparação, porque aí às vezes você compara uma pessoa que tem a mesma idade que você ou até mais nova e tem muito mais, mas a gente não sabe, né, gente? A gente não sabe da vida do outro. Então, é sempre realmente buscar fazer o que você puder fazer de melhor pra você alcançar os seus objetivos, mas acreditando que Deus tem um tempo pra tudo e que as coisas vão acontecer no tempo certo, que você vai ter também o que você tiver que ter e que você não tiver que ter, você não vai ter, entendeu? Então, eu tento colocar isso na minha cabeça, mas é uma coisa que me pega bastante. E são essas coisas. Se vocês passam por alguma coisa também, se vocês têm a minha idade e pensam essas coisas também, comenta aqui, curte o vídeo também, gente, que me ajuda muito, tá? Pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso, ó, e tchau!